Olá, pessoal. Então, novamente estamos aqui com o João Paulo. Ele cedeu mais um pouquinho de tempo para nos auxiliar a entender um pouquinho ali a Escola de Valor. Muito obrigado, João Paulo. Para aqueles que não assistiram o primeiro episódio, a primeira conversa que tive com ele, eu vou deixar aqui destacado para vocês assistirem, é muito bom. Até para vocês saberem o que vamos acabar debatendo hoje, né? Então, o João Paulo é o gestor do fundo Venture Invest, né? Venture Value. Venture Value FIA. Venture Value. O Invest é a gestora. Venture Value. E é isso. Vou deixar ele se apresentar novamente. E hoje debateremos um pouco a estratégia desse fundo, que eu particularmente tenho gostado muito. Maravilha, nada melhor, obrigado aí, Davi, nada melhor como uma introdução como essa e o respaldo, né, o selo de garantia do Davi, né, então, melhor impossível. Então, eu fico aqui muito à vontade para expor, né, toda a estratégia do fundo. Não sei, Davi, se quer que eu faça a introdução, seja em relação à gestora, ou já que quer partir direto para a análise do produto. Então, acho que a gente pode partir mais para a análise do produto, que a introdução você fez no outro vídeo. Tá certo. Segue seriado. Tá certo. Então, vamos fazer a análise do fundo como um todo, né? Na realidade, a gente sempre está usando uma estratégia que eu acho que tem feito muito sentido, que é abrir a carteira, né? Então, eu acho que essa tem sido o nosso grande diferencial e tem mostrado realmente a nossa transparência em relação ao que a gente sempre tem se proposto aqui a mostrar, que é efetivamente o que o cotista, né, o cliente, o investidor, vai estar levando quando comprar ou investir no Venture Value. Então, mais do que uma casca, né, que na realidade o fundo nada mais é que uma casca, né, aquilo efetivamente você está levando, né, é uma receita de um bolo, né, que de alguma forma vai gerar um resultado que é a rentabilidade ao longo do tempo, né. Então, vamos entrar aqui nessa receita desse bolo e explicar um pouquinho o porquê de cada um dos ingredientes, né, Davi? Não, e assim, perfeito o fato de vocês abrirem a carteira, né? Porque, o cliente realmente, o cotista, ele sabe o que está levando e não fica aquela coisa, o fundo subiu. O que é o fundo? O fundo nada mais é do que uma carteira de ações. Exatamente. Então, é bom que ele saiba quais são essas ações. É uma postura até rara, mas muito boa. Exatamente. Vamos lá, vamos abrir aqui a carteira, só um minutinho. Está na tela aí, Davi. Feito. Bom, eu acho que uma breve introdução, né, até para entender a mecânica e o porquê de cada uma dessas empresas, né? Quem vai ao nosso site, né, percebe ali que a gente tem um discurso de venda muito próprio, né, que a gente se vende como um private equity de bolsa, né? O que é isso, né, Davi? Eu já falei isso para você algumas vezes, você deve estar cansado de ouvir, né? É o bom e velho. O velho investe com uma roupinha nova, né? É mostrar que a gente é uma escola de valor, a gente é uma gestora que se fundamenta nessa escola de valor, mas também está antenado com o que está acontecendo no mundo, né? A gente não pode também fechar os olhos para o que está acontecendo. Então, pouco a pouco a gente vai nos adaptando, né, ao que está acontecendo, né? Então, basicamente nessa pegada, a ideia é o seguinte, é você conhecer os negócios. Nós estamos aqui olhando cada uma das empresas como uma unidade de negócio e entendendo o fundo como uma holding, né? Uma holding controladora, uma empresa controladora de participações em empresas que estão aí listadas. Então, dentro dessa pegada de private equity, a gente tem algumas ações, um grupo de ações em que a gente realmente tem acesso, né, à administração da empresa, entende muito bem como é que funcionam os seus negócios, como é que ela faz para ganhar dinheiro, né, Davi? Que é uma pergunta que as pessoas às vezes têm vergonha de perguntar. Meu filho, como é que você faz para ganhar dinheiro? Me explica, né? Me explica. É que às vezes, né, você vê uma porção de empresas assim, faturando horrores, mas quando você vai olhar ali na última linha, não sobra nada, né, Davi? É curioso isso, as pessoas continuam comprando, né? Então, lembrando que um negócio, né, faz parte de receita menos despesas e você sobra um lucro, né? Um lucro bruto, uma margem bruta, e depois você tem essas despesas administrativas e comerciais que vão sobrar outro lucro operacional, e aí vem despesas financeiras. Então, essa formatação, né, esse modelo de negócio, ou seja, buscar margens parrudas, poupudas, né, é um dos nossos objetivos. E aquilo, isso é uma demonstração de valor também, uma consistência no longo do tempo, né? Uma das coisas que a gente gosta muito de conversar aqui, né, Davi, sobre a longevidade das empresas. Me mostra a sua história, me mostra por quantas crises você passou,
né? Para saber o seu valor ao longo do tempo, principalmente no momento como a gente viveu neste ano, né? Empresas que passaram por um momento crítico, como é que elas se comportaram, né? Na hora que você vai fabricar um componente, um motor, né, um carro completo, você vai colocar esse veículo, essa máquina em situações extremas, para ver se ela aguenta o tranco, né? E aí as empresas, a gente faz a mesma analogia, a gente tem que colocar ela num modelo de estresse, e esse ano foi muito especial exatamente para isso, para mostrar exatamente quem aguenta o tranco, né? E a gente viu aqui essas empresas aqui que estão nessa carteira, a maioria ganhou, aguentou o tranco de forma muito bem, né? Umas ou outras aqui que a gente vai comentar sofrendo um pouco mais, outras até já saíram da carteira, tá? Mas basicamente é isso. Então temos dois grandes grupos: o grupo das empresas que a gente chama das assimétricas, aquelas que têm um valor intrínseco muito grande, e um outro grupo de empresas que segue um stock picking do Ibovespa, uma escolha mais pontual daquelas empresas que fazem parte do grupo das empresas mais líquidas, né, que é o Ibovespa, que este é o critério, né, de seleção, né, aquelas que têm o maior valor intrínseco a ser capturado. Então, Davi, resumindo aqui, nós estamos aqui atrás dos melhores negócios pelo menor preço e tentar fazer com que o mercado enxergue essa descorrelação entre valor e preço, e que isso se corrija, a gente ganhe dinheiro com isso, ganhe em termos de rentabilidade. Vocês podem ver que esse ano ainda está difícil, né? A cota ainda está com desconto aí de mais de 20%, eu falo, aproveitem, né? Ainda tá com desconto, né? Não está caindo, está com desconto, aquilo que a gente sempre brinca, Davi, né? O mercado de ações é o único mercado que entra em liquidação e ninguém compra, né? Então, eu estou falando aqui que a maioria das empresas que estão aqui estão com belos descontos. E eu vou explicar o porquê mais a fundo de cada um dos negócios para a gente entender isso que eu estou falando. Então, vamos entrar já agora no case a case, né? Vamos falar de home. Eu estava comentando com o Davi antes de entrar aqui nesse vídeo, né, que a gente falou para a home hoje. Hoje nós temos notícias fresquinhas de como é que está os resultados aí dos meses de julho, agosto e fechamento de setembro, né? Lembrando que a home é uma empresa com 90 anos de história, é uma empresa de bens de capital, a empresa que está na base da indústria, né? Se a gente acredita que a indústria no Brasil deva se recuperar em função das condições macroeconômicas aí muito favoráveis, como a gente está vendo aí um dólar, pelo termo que eles usaram, Davi, que eu achei muito interessante, eu acho que é um termo que a gente deveria começar a usar, um dólar industrializante, né? Então, olha a importância deste termo, um dólar industrializante. E vocês vão ver que ao longo da nossa carteira a gente tem muito essa pegada, né, da indústria. A gente entende que a indústria é um dos vetores de crescimento, tanto o agronegócio quanto a indústria, né, tem a capacidade de gerar riqueza efetiva, né? A gente ainda tem uma visão um pouco, vamos dizer assim, Davi, tradicional, né, que a gente entende que para criar riqueza a gente tem que plantar uma sementinha, tirar a plantação, né, tirar lá o produto já crescido, ou pegar matérias-primas e transformar num veículo, num avião, numa geladeira, né? A gente entende que a geração de riqueza está muito atrelada ao setor primário e secundário, né? Então, a gente entende que, em função dos desequilíbrios macroeconômicos do Brasil, né, Davi, a gente já conversou isso algumas vezes, a gente entende que a indústria ficou relegada a um segundo plano em função desses desequilíbrios. E na medida que a gente tenha, vamos dizer assim, um reequilíbrio ou um equilíbrio mais favorável, né, essa indústria deve ressurgir com muito vigor. Então, nós estamos falando de um dólar industrializante, uma taxa de juros que estimula o investimento direto nas empresas, né? A própria Home, já entrando aí no case Home, né, através da conversa, confirmou que muitos dos seus clientes estão pegando suas poupanças, né, que estavam investidas em renda fixa e estão investindo em produtividade nas suas empresas, pegando suas poupanças e investindo em suas empresas. Porque hoje um projeto que gera produtividade da ordem de 6, 7, 8% não fazia sentido com juro a 14%. Então, nós estamos vendo aí um movimento de aumento de compras, né, de bens de capital, de máquinas que vão melhorar brutalmente nossa produtividade. Isso não está sendo captado pelos economistas que estão ali na Brigadeiro Faria Lima. Isso está acontecendo no chão de fábrica nesse instante, e provavelmente isso deve aparecer lá na frente, um aumento de produtividade da indústria brasileira.
Exemplo prático disso para a gente entender, tá? Nosso parque industrial brasileiro, por conta desses desequilíbrios, foi sucateando. Então, você imagina, eu faço sempre uma comparação com a máquina de lavar, né? Você está, pô, com a máquina de lavar, já está com aquela máquina há 10 anos, aquele negócio está rateando, já não é aquele motor, já está meio sambando, já consertou algumas vezes, e de repente você fala, pô, tem uma oportunidade de comprar uma máquina nova, você vai trocar por uma máquina zero bala, que economiza 20%, de 20 a 30% de energia elétrica, com um aumento da capacidade de lavagem, né? Então, fazendo esse paralelo com uma máquina de lavar, você imagina que as máquinas da Home, à medida em que você fornece isso para a indústria, você vai ter um ganho de produtividade, você vai produzir a mesma coisa, economizando 20% de energia. E isso é um impacto na margem direto. Tá? Então, isso é uma das funções que a Home a gente está vendo. Né? As vendas no meio da pandemia foram paralisadas, tá? Em abril e maio, mas ao mesmo tempo em junho voltou tão forte que o segundo trimestre comparado com o de 2019 teve uma queda de apenas 5,8%. Então você imagina, mês de abril parado, maio parado e junho quase compensou as paradas dos 2 meses anteriores. E ele diz o seguinte, isso aí é fresquinho, tá, Davi? Julho, agosto e setembro seguem no mesmo ritmo. Então, há uma expectativa muito boa, muito grande em relação aos resultados da Home no terceiro trimestre. Há uma oportunidade grande aí, né? Nós estamos falando, né? A gente está vendo aí o mercado muito focado em VEG, né? Aproveitando, pega todas essas indústrias, todas essas informações sobre a melhora da questão industrial. Nós estamos vendo aí VEG sendo negociado a taxas inimagináveis, né? Eu falei assim, olha para a Home, porque eu acho que ali tem uma oportunidade, pode ser a nova VEG, né? Então, todo mundo está sempre atrás da nova Magalu, da nova não sei o quê. Nós estamos falando, olha, eu acho que a Home pode ser a nova VEG, e aí é uma das razões dela ser uma das principais empresas da nossa carteira. Isso que eu falo, a importância, né, primeiro que a gente está falando da longevidade, de uma empresa que está aí no Brasil há muito tempo, né, com uma linha de produtos que faz todo sentido, que ela é a base da indústria, ou seja, através dela você tem um acesso a todos os subsetores da indústria, né, vende tanto para a linha amarela, para a agroindústria, para o setor de óleo e gás, para o setor ferroviário, para o setor de consumo através das injetoras de plástico, para a energia eólica, para o setor automobilístico de uma forma geral, máquinas e equipamentos, tanto de linha amarela, quanto, como eu já falei, para máquinas agrícolas. Então, é uma empresa completa que, de alguma forma, retrata aí um viés que a gente está confiando muito, que é a reconstrução da indústria nacional. Então, a gente entende aí que temos muita expectativa e muitos bons olhos aí porque pode acontecer com a Home nos próximos meses aí pela frente, na medida em que a confiança se retorna, tá? Então, seria isso em termos do comentário de Home. Agora, duas empresas que fazem parte do grupo das empresas que a gente fala que são as stock picking do Ibovespa, né? A Gerdau e a Vale, né? Que estão desempenhando bem esse ano, né? Então, a gente viu aí que elas despontaram, eram umas empresas que estavam dentro da nossa carteira na faixa aí dos 8%, a gente deixou elas subir exatamente para compensar um pouco, né? Esse é um modelo de gestão, a gente deixou elas desalinharem um pouco do nosso target, exatamente para a gente estava vendo que estava tendo fluxo, né? Tanto para a Gerdau quanto para a Vale, a gente está vendo aí os preços dos minérios, no minério da Vale subindo, aí chegou a 130, agora deu uma recuada, mas a gente entende aí que em função aí também da fraqueza do dólar, essas duas ações despontaram aí como uma forma de proteção para a inflação. Tá? A GGBR, como a gente já falou, uma empresa que está com as suas principais unidades tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, dois países que estão em um processo de investimento muito forte, amplificado aí pelos incentivos aí, tanto do governo americano quanto do governo brasileiro para a infraestrutura. Né? A infraestrutura todos sabemos que depende fundamentalmente de aço para fazer rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Então, a gente entende que a Gerdau está muito bem classificada, muito bem posicionada aí no seu negócio. E a Vale nem se fala, né? Aquilo que a gente fala, né? O grande segredo de uma empresa de commodities é o seu controle de custo de produção. Hoje, a Vale tem um dos menores custos de produção do mundo, um sistema logístico espetacular, para não dizer o estado da arte, né? Principalmente ali na região ali do Pará, né? No sul, no sistema sul
tivemos os problemas aí de Brumadinho e Mariana, que ela está tentando aí remediar, mas a gente acredita que a Vale realmente entendeu o problema, né, todos os desafios referentes aí ao legado que ela recebeu da privatização, né, do sistema de minerário ali daquela região de Minas Gerais. Então, se você entender ali que o sistema logístico da Vale por Carajás consegue extrair minério de excelente qualidade, para não dizer o melhor minério do mundo, e conseguir levar para o outro lado do mundo, né, para a China, né? Então, e com isso, a preços extremamente competitivos, né? Que eu falo em termos de custo, né? Estamos falando aí um custo de produção em torno de 14 a 15 dólares, mais o custo de frete, isso chega lá na China, na casa dos 30, 35 dólares, e o minério sendo negociado aí acima de 100 dólares. Né? Então, você rapidamente vê que é um negócio fantástico você está posicionado numa empresa como a Vale, e agora, finalmente, foi anunciado aí os dividendos, ela ficou se eu não me engano, ontem, né, 2,4 reais aí de dividendo, né, uma coisa que provavelmente vai ser paga agora dia 30, né, então ela destrava um processo que vinha desde o caso Brumadinho e Mariana, né, e você viu que não teve nenhuma repercussão, nenhum viés aí, que é um absurdo, pagamento de dividendos nesse caso. Então, acho que a Vale está conseguindo ganhar essa comunicação de realmente entregar todos vamos dizer assim, os requisitos para atender o ESG hoje, né, o SIG, e também remunerar e gerar aí benefícios para os acionistas. Então, tem que olhar sempre esse equilíbrio, né? E eu acho que a Vale está fazendo isso muito bem, tá? Rodobens é uma empresa que também faz parte do grupo das assimétricas, né, das empresas que a gente acredita bastante, uma empresa que também a gente está conversando bastante com eles. Né? Eu cheguei até a escrever um post, né, que se quiser, Davi, eu te mando depois, né, sobre o porquê da Rodobens não fazer um follow-on agora. Né? Vocês estão acompanhando, né, que muitas empresas de incorporadoras saíram aí à torta e à direito numa espécie de onda, né, abrindo capital. E a Rodobens falou, não vamos fazer isso, porque a gente não quer entrar nessa onda. E até o termo que eles usaram foi até curioso, que é uma empresa do interior de São Paulo, eles falaram o seguinte, olha, entraram tantas empresas com processo de IPO que a água ficou suja. Então, é perigoso também, né? Exatamente. E aí a gente falou, beleza, e eles estão com um plano, né, de crescimento para os próximos anos, estão fazendo muitos movimentos, né? As vendas estão muito fortes, principalmente porque a Rodobens tem uma característica muito interessante. Mas, como eu falei, nós estamos atrás de diferenciais, né? O grande diferencial da empresa como a Rodobens é que ela é uma incorporadora que não atua nos grandes centros. Ela atua principalmente nas cidades do interior, né, com acima de 100 mil habitantes, e principalmente naquela região ligada ao agronegócio. Então, você imagina, né, como é que estão essas regiões hoje, né, com renda abundante, né, em função da riqueza gerada pelo agronegócio, e juro baixo, né, mais o déficit habitacional histórico que temos, e ela exatamente atende essa faixa do Minha Casa Minha Vida, principalmente em condomínios de casas, né, que são muito característicos ali no interior, né, usando pouco um modelo de prédios, né, já que essa é o desejo da maioria das pessoas que moram no interior. Então, ali ela nada de braçada, ali é a região dela. Então, o que a gente fala ali que ela tem ali praticamente uma região de atuação própria e também respaldada pela reputação de um grupo, que é o Grupo Rodobens, que tem mais de 70 anos de história no Brasil, principalmente atuando nessas regiões, principalmente com o negócio principal deles, que é venda de caminhões, consórcio de caminhões, e da marca Toyota. De duas marcas, olha só, eles são muito ligados a duas marcas, tanto Mercedes, alemã, você sabe que tem um nível de rigor exigente, e Toyota, né? Então essa nem se fala, né? Então, e são grupos, são empresas que estão ligadas a esse grupo há muito tempo no Brasil. Então, é um grupo que tem uma reputação. Você imagina uma empresa que está construindo numa região, né, numa cidade, e você fala, não, essa empresa aqui é do grupo Rodobens. Ah, tá, o Rodobens eu conheço, eu confio, uma empresa que está aqui trabalhando há 70 anos, fazendo venda e consórcio de caminhões, e que isso, de alguma forma, não vou tomar uma volta, né, que é muito próprio e acontece muito, né, Davi, principalmente aí na questão imobiliária. Incorporadora, acontece muito, né? Você tem que se preocupar com quem está incorporando aquilo ali. Exatamente. Este é o ponto. E aí, 70 anos, já passou por algumas crises, provavelmente não vai fechar tão fácil.
Exatamente. E uma característica interessante, né, Davi, em relação a este texto que nós fizemos é o seguinte: a Rodobens abriu seu capital em 2007, no auge do boom anterior, né? Você deve lembrar, né? E ela admite que até o presente momento não entregou para aqueles acionistas que entraram lá atrás os resultados esperados e vendidos naquela época. Então, ela, desde esse período, ela não fez nenhum movimento no mercado, nem de follow-on, nem de recompra, nem de nada. Por quê? Porque ela falou, ainda estou devendo. Não vou fazer isso, não vou fazer grupamento, não vou fazer nada. Ao passo que você faz um comparativo, que está muito, que inclusive faz parte do texto, está lá, todas fizeram. As que sobraram, fizeram. Ou seja, mostra de alguma forma a postura da empresa. E principalmente para a área de incorporação, a gente precisa ter confiança. Né? Então, porque ali, se quiser passar a perna, passa. Vide aí vários exemplos como Rossi, PDG e companhia. Né? Então, para não dizer outras, para quem é mais velho, como a Encol, né? e outras empresas aí que realmente fizeram com que a legislação mudasse pelas pilantragens que foram feitas no passado. Então, né? Fizeram mesmo. Pois é. Bom, seguindo aqui, né, a outra empresa que também é uma espécie de queridinha do mercado, mas anda sofrendo, a Itaúsa, né? A gente brinca que a Itaúsa é a gestora, né, é o veículo de investimento dos maiores investidores do Brasil, que é o Roberto Setúbal, e principalmente o que é mais interessante ao analisar essa empresa são as áreas de atuação que ele está focado. Então, obviamente, ele está focado no setor de financeiro, né, com o Itaú, né, o setor de construção civil com a Duratex, com o setor de consumo através da Alpargatas e o setor de óleo e gás através de uma empresa chamada NTS. Então, ali a gente vê os principais vetores de onde um dos maiores investidores do Brasil está olhando. Então, a gente gosta muito dessa empresa, além do que é uma pagadora de dividendos histórica, e é o que a gente fala, né? Ela pode ser alvo aí, principalmente aí dos CPFs que estejam vindo para a Bolsa, né? Atrás de bons investimentos, olhando exatamente para aquilo que efetivamente uma ação de uma empresa se presta, que é pagar bons dividendos. Né? Então, a Itaúsa estaria provavelmente entre as top 5. Né? Então, na medida em que haja uma recuperação da confiança, uma recuperação da economia, uma diminuição aí dos índices de inadimplência, a gente entende que a Itaúsa deve recuperar seu preço, entendendo, inclusive, hoje que ela está num preço interessante para ingresso, exatamente por essa relação com o dividend yield. Tá? Petrobras, você sabe que é uma exceção da nossa carteira. A gente tinha Petrobras e Banco do Brasil. Nós nunca, fazendo um disclaimer aqui, nós nunca gostamos de empresas estatais. Abrimos uma exceção exatamente pelo fato de elas estarem aí num preço muito abaixo do que a gente considera justo. Resolvemos assumir o risco de ter o governo como um sócio. Só que, na medida que o tempo passa, isso vai pesando. Tá? Então, Banco do Brasil já saiu, né? A gente se lembra que nosso discurso era em função aí de uma possibilidade de privatização do banco que praticamente foi descartada com a saída do Rubens Novaes. E na medida em que ele saiu, nós saímos junto, né? E aí resolvemos acompanhar a Petrobras. E o que nós estamos vendo? Né? Todo um plano muito bem feito, né, da diretoria de venda de ativos não-core, foco no pré-sal, saída do pós-sal, onde tem menos rentabilidade. E o que a gente acabou de ver aí na última semana? STF entrando para melar a venda das refinarias, Congresso querendo melar, e a gente começa a falar, realmente é difícil ser sócio de uma empresa assim. Tá? Então, deixo de antemão aqui registrado para você em primeira mão que nós estamos pensando seriamente em sair de Petrobras em função desses riscos que são incalculáveis. Né? É um risco não gerencial e que realmente justificam o fato da empresa estar no preço que está. Né? São os riscos, apesar da gente ver ali potencial enorme, né? Realmente a empresa está fazendo um trabalho fantástico na parte técnica, é a empresa líder em exploração em águas profundas, mas realmente não dá para contar com esse tipo de comportamento e essa insegurança jurídica, né? Esse é o termo correto. Então, nós estamos pensando, analisando para qual empresa iremos, provavelmente será uma empresa do mesmo setor, né? Não com tanta
vamos dizer assim, rentabilidade, mas sem esse peso dessa insegurança jurídica brutal que a Petrobras tem. Tá, Davi? Então, é ter um sócio muito ruim o governo. É um sócio ineficiente. Como eu te disse, né? Eu não aceito o governo como meu sócio, Exato. mas a Petrobras tinha futuro, porém é sempre complicado. Pois é. E aí a gente, vamos ver, estamos analisando aí, de repente no mês que vem aí temos surpresas aí. Bom, Tupi é outra empresa também que vem sofrendo aí, que nem para falar, né? Então, mas é uma empresa que acabou de fazer um movimento estratégico muito grande, acabou de comprar uma empresa chamada Texid, né? Que era a empresa de fundição de blocos e cabeçotes de motores a diesel da Fiat Chrysler, né? E com essa aquisição, ela passa a se tornar a maior empresa do mundo, né? Com 10% da produção mundial de blocos e cabeçotes de motores a diesel. Quando a gente fala motor, a gente tem que fazer uma evolução desse termo, a gente passar a ser gerador, né? Motor barra gerador, porque a Tupi também está focada neste segmento, né? De geradores elétricos. Na medida em que o mundo, né, necessita cada vez mais de estar conectado, seja no 5G, seja através da telemedicina, do EAD, né, do ensino à distância, dos carros autônomos, não existe a possibilidade de queda de energia. Você imagina o cara fazendo uma cirurgia, né, um robô, telemedicina, cai energia. No meio ali, quando o cara vai fazer o corte, ou já cortou, né, sei lá, uma veia, uma artéria. Então, como é que serão esses backups? Né? O backup, é óbvio que será através de geradores a diesel ou outro combustível que seja menos poluente, mas serão motores a combustão. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, serão motores a combustão. Então, existe uma avenida para ser explorada, né, com esse novo mundo, né, que será cada vez mais conectado e cada vez mais energizado, necessitando cada vez mais de backup, e a Tupi será uma das grandes fornecedoras desses equipamentos, tanto então para geradores de energia elétrica, né, como para veículos, né? O motor será cada vez mais entendido como um gerador, né? O modelo híbrido, né, que a gente vai ver também, comentando, já entrando no que empresas como a Metal Leve, né, que é do Grupo Mari, com mais de 100 anos, né, alemão, entendem, é que o modelo que vigorará para os próximos anos será o modelo híbrido, em que os motores barra geradores a combustão serão geradores, carregarão as baterias que gerarão e que levarão energia para motores elétricos que provavelmente ficarão perto nas rodas ou nos eixos de roda. Tá? Então, esse será o modelo, né, que une o melhor de cada sistema. Tanto o sistema elétrico, que é mais eficiente em termos de geração de potência, de geração de torque imediato, como o motor a combustão, que funciona melhor em velocidades constantes. Tá? Então, você vai ver que a maioria dos carros híbridos, né, funcionam na cidade a eletricidade, no modo elétrico, mas quando pega a estrada e fica em velocidade constante, quem entra é o motor a combustão, que ele é mais eficiente que o motor elétrico, e aí, neste caso, ele vai carregando a bateria. Tá? Então, é muito interessante você entender a visão de empresas como essa, tanto a Tupi quanto a Metal Leve, que não estão preocupadas, óbvio que elas estão estudando. Tá? Você entra no site da Mali Mundial, você vê, principalmente no Mali Motor Sport, né? Você vê a tela dividida, ela é a principal fornecedora de pistões e anéis da Ferrari, né, na Fórmula 1, né? Não é pouca coisa, ela desenvolve os pistões e anéis da Ferrari, e por outro lado também é fornecedora de componentes elétricos da Fórmula E, né, que a Fórmula é totalmente elétrica. Então ela está nos dois mundos e nos mundos mais competitivos. Então ela falou assim, havendo demanda, né, havendo necessidade e uma evolução dos carros, nós já temos os componentes todos mapeados e prontos para serem produzidos e entregues quando essa demanda aparecer. Então são empresas altamente antenadas, né, altamente preocupadas no desenvolvimento dos seus negócios, né? Elas veem um mundo como um mundo dividido, né? Um mundo desenvolvido, né? Muito preocupado com a questão ambiental, e ao mesmo tempo um mundo todo, o resto, África, Ásia, a própria China, com todo um desenvolvimento ainda para ser feito, né? A gente estava brincando já em outra ocasião, né? Você imagina, né, quantos indianos, né? Estamos falando de mais de bi aí, se cada indiano tiver a sua motoquinha, né? A gasolina ou o que for, a quantidade
de motor a combustão e depois o seu carrinho e assim sucessivamente, até chegar no carro elétrico, né? Existe uma evolução. E a gente sabe também que não tem matéria-prima suficiente, né, para a fabricação de baterias, e provavelmente o preço desses minerais provavelmente vai explodir na medida em que a demanda suba, podendo inviabilizar o carro elétrico. E já temos a solução, que é o motor a combustão com petróleo cadente. Então, essa relação vai ficar muito equilibrada, né? Se à medida que aumenta o desejo pelo carro elétrico, e com isso exige-se mais a compra de minerais para fazer bateria, provavelmente o mineral vai subir e vai inviabilizar o preço do carro elétrico. Em compensação, o petróleo está lá embaixo, então isso vai ficar sempre em equilíbrio. Então, a gente não acredita que o carro 100% elétrico deva prevalecer. É aquilo que a gente sempre brinca, né, Davi? A idade da pedra não acabou por falta de pedra, mas sim porque apareceram outros produtos de alguma forma que substituíram e ficaram mais eficientes. Então, a gente acredita que o petróleo seguirá o mesmo caminho, né? E os motores a combustão continuarão existindo aí por um bom tempo, tá? Gereissat é uma empresa que também está praticamente perdendo a sua importância dentro da sua carteira. A Gereissat chegou a ter 13% da carteira. A gente, desde o início da pandemia, teve muita preocupação em relação aos seus negócios, principalmente porque é um modelo de negócio em que há a prevalência do real estate combinada com os negócios dos shoppings, né? A gente está vendo que a recuperação das vendas não tem sido na velocidade esperada, né? Os shoppings estão aí com um problema a resolver, que de alguma forma eles empurraram com a barriga, né? O pagamento dos aluguéis. Na realidade, eles deram um waiverzinho momentâneo, uma suspensão de pagamento, mas de alguma forma alongando os contratos para frente para tentar compensar essa perda momentânea para não enforcar os lojistas, né? Houve também aí, a gente está vendo aí uma quebra das cadeias, principalmente de fornecimento aí das varejistas, principalmente de moda. Você vê que a Lojas Renner aí também a Lely Blanc, a empresa Restock, né, a Inbrands, né, todas ali com problemas, né, exatamente porque você imagina que toda a tua cadeia de fornecimento era basicamente importada, e com esse dólar nas alturas, isso praticamente se viabilizou, né? Eu ficaria muito preocupado, né? Claro que até você fazer a remontagem de toda essa cadeia de suprimento não é molezinha, né? Então, a gente está, de alguma forma, deixando ela perder importância dentro da carteira, né? Hoje ela está a metade do que ela já esteve, né? Então, a gente não está mais comprando. Na medida em que haja também uma oportunidade acima de R$ 25, R$ 26, a gente vai saindo de pouquinho em pouquinho, tá? E eu acho que é uma empresa aí que está se despedindo da carteira, tá? A Oi é o grande case aí que a gente vem conversando, né, Davi? Eu acho que está ficando cada vez mais claro que é uma coisa com valor. Concorda comigo? Concordo. A primeira vez que a gente conversou, eu já perguntei, né? Por que Oi nessa carteira? Mas eu tenho visto várias análises sobre ela, e também aquela sua resposta, apesar de qualquer coisa, se quiser dar aquela resposta para o pessoal, é interessante. Porque, assim, ela talvez eu diria, o elemento de aposta aí da carteira, né? Sim. Só que muito bem balanceada, ela representa 5% da carteira. Então, isso. Eu tenho começado a enxergar mais valor nela, sim. Legal. Não, eu acho que é o seguinte, e aquilo que a gente falou desde o início, né? O lastro na competência e na confiabilidade de um gestor, né? O que a gente viu da Oi ao longo dos últimos anos, antes da entrada do Rodrigo Abreu, eram pessoas com reputações, vamos dizer assim, discutíveis, tá? Para não dizer outra coisa, tá? E a empresa foi predada. Nós entendemos, né, Davi, que o negócio de telecomunicações, por natureza, é um bom negócio, tá? E em função da predação que essa empresa sofreu, o alvo da rapinagem extrema, ela ainda conseguiu sobreviver. A galinha de ovos e de ouro, arrancar as asas, arrancar as pernas, arrancar a crina, e a bicha ainda conseguiu, capengando, chegar onde chegou. Aí resolveram arrumar um bom tratador para ela, começou a fazer a galinha, começou a dar comidinha para ela, a galinha começou a engordar de novo, né? E vendo o seu valor, né? Realmente que a carne dessa galinha era tenra, era uma coisa boa, né? E está começando a botar os ovinhos de novo, né? Esse grande plano de crescimento, né? Em função aí da fibra,
está sendo assim realmente um sucesso. É o estado da arte em termos de instalação de fibra no Brasil, principalmente em fornecimento de um serviço, né, de tecnologia altamente demandado. Hoje a fibra é um dos produtos mais desejados, é um produto essencial, né? Hoje, se a gente não tivesse a fibra, a gente não estaria fazendo essa live. Inclusive aqui em casa, skin in the game. É oi aqui, viu? Aqui ainda não, porque a Oi não chega. Pois é. E olha, não tenho o que reclamar. Eu fiz todo o teste, né, principalmente de contratação, que eu tinha a net aqui em casa, que realmente era uma desgraça, tá? E a fibra chega até aqui. Eu fiz a contratação toda por online, através do site e do Zap, né? Inclusive definindo hora, agendamento, dizendo através de geolocalização, o seu técnico está chegando em não sei quantos minutos, tá? E dizendo o nome dele, mostrando a foto, né? Ou seja, realmente um serviço assim de ponta, indo praticamente sem ninguém na linha, tá? Eu e a máquina conversando e contratando serviço, tá? Então, realmente a gente está vendo aí uma coisa muito importante e principalmente com a definição dos valores, né? Do valor que essa empresa realmente tem. Então, aí com a soma das partes, né? Que a gente sempre fala, né? A gente está vendo aí uma empresa que vale aí na casa aí pelo menos dos 25 bilhões de reais e dividindo pelo número de ações você chega aí a 3, 3,50, 3,60 que eu já vi, né? Aí nosso valor ainda é um pouco maior, né? Mas a gente acredita aí que na medida em que o que o Rodrigo Abreu principalmente se colocou, se propôs a fazer, né? Esse é um dos itens, uma das formas da gente analisar se uma empresa realmente é confiável, é através do seu nível de coerência. O que o management prometeu há 6 meses, um ano atrás, foi cumprido? O Rodrigo Abreu cumpriu à risca. À risca. Então, prometeu a venda da Unitel. Todo mundo falando, não, isso é um absurdo, ele não vai conseguir. Conseguiu botar $1 bilhão num negócio complicadíssimo, cheio de enrolações e uma coisa complicada, muito, né, muito complicada em função aí dos sócios, né, da empresa angolana. Conseguiu trazer esse dinheiro para dentro, já está dentro de casa. Conseguiu fazer a AGC impondo um desconto importante para os bancos, né? Já definiu o preço, já tem os compradores de todas as unidades de negócio que ele identificou, né? Botando preço, botando ofertas firmes, colocou a venda da participação da Infraco, que é a empresa que será responsável pela implantação da fibra, e mostrou toda a potencialidade que a fibra tem de se levar aí, não nas 16 milhões de casas, mas a 32 milhões de clientes em potencial, esse serviço, através de uma rede neutra que será também usada para atender a clientes que serão Vivo, Claro, TIM e agora a Oi não, porque ela passará a ser a responsável por essa rede neutra. Então, a gente está, de alguma forma, muito satisfeito com tudo que está acontecendo. A gente está vendo aí uma maturidade da percepção em relação ao ativo. E a gente entende, né? É o que eu falo para você, podemos estar diante do maior processo de turnaround da história. Da mesma forma que a Oi foi o maior processo de recuperação judicial de uma empresa brasileira, ela pode ser também o maior processo de turnaround, né? Bom, exatamente. Bom, Marco Polo também é um case que também a gente chegou a fazer um post no blog Fora do Radar, na Infomoney. A gente vê também muito valor, é uma empresa que está conseguindo melhorar seus índices de produtividade. A pandemia ajudou a reforçar isso. Ela conseguiu, em tempo recorde, desenvolver um produto, né, como a gente chama, biosanitizante, né, um sistema de cabine em que, com materiais antimicrobianos, com dispenser de álcool gel, um ar-condicionado que tem capacidade de esterilização através de raio UV e o banheiro também. Processo que a Boeing acabou de anunciar que ia fazer ontem, o Marco Polo já estava fazendo desde abril, né? Então, você vê que realmente a gente surpreende, né, com a nossa engenharia. Eu falo, né, o Brasil tem uma das melhores engenharias do Brasil, não é à toa que a gente faz aí aviões, conseguimos lançar satélites. A questão toda é que a gente precisa de condições macroeconômicas competitivas, né? Acho que em condições iguais o Brasil realmente arrebenta em termos de engenharia. Não é à toa que temos aí o IME, o ITA e outras empresas e outras unidades aí educacionais de ponta, né? No desenvolvimento da engenharia de mais alta tecnologia, e nisso que a gente está apostando também, em inteligência, né? Que a gente acredita que é ali que realmente há a possibilidade de você gerar riqueza.
né? E para fechar a Profarma, que é a última empresa que entrou, a gente está também cada vez ganhando mais confiança nesse investimento, né? Começamos olhando na empresa como talvez uma possibilidade de ganho comparável aí com a Raia Drogasil, né? Apesar dela ter um negócio próprio, que é a distribuição, né? Que ela já é dominante, né? Já é a segunda maior empresa em distribuição de medicamentos no Brasil, já há quase 60 anos, e entrou na área de varejo, né? Incorporando marcas como Drogasmil, Farmalife, Rosário e Tamoio, né? Passou esse tempo todo digerindo todo esse processo, se ambientando, entendendo na prática como era tocar um negócio de varejo, que era completamente diferente da distribuição, mas agora parece que esse processo foi azeitado, né? Isso culminou com o lançamento das ações da Demil, né? Em que as pessoas começam a entender o valor de tudo que está ali dentro. Já estão começando o zum a dizer que pode ser a nova droga Raia, né? E como a Profarma vendeu 44%, se eu não me engano, da Demil, né? Qualquer valorização deste ativo, né? Quando você faz a soma das partes, a Profarma continua como responsável por 56%. Isso gera impacto direto no ativo através da equivalência patrimonial da Profarma. Bom, Davi, eu acho que na correria aqui né, no discurso aqui, gastando saliva aqui, acho que deu para fazer a passagem aí com a carteira, acho que deu para dar uma atualizada, né? Eu acho que é isso, né? Então, lembrando, focando que realmente é uma carteira concentrada, uma carteira focada em valor, né? Com um desconto, né? Que a gente está entendendo que tem um desconto em relação aí aos papéis, principalmente aí em função aí de uma série vamos dizer assim, desconfianças, né? Uma falta de confiança em relação ao macro, né, ainda do Brasil, principalmente na questão fiscal, né? Mas o que a gente acredita que, na medida que o tempo passe, que os resultados apareçam, essas empresas devem desempenhar muito bem. Sim. É interessante, como você disse, é um fundo mais concentrado, né? São apenas 12 ativos. E o mais interessante é que, assim, são ativos também meio fora do radar, quando você pensa só ali quando você vai olhar o Ibovespa. Sim. Né? Ou seja, vocês fizeram uma pesquisa muito a fundo nisso daí, pelo que você vai encontrar. Pelo que a gente já foi conversando, pelo que você falou hoje, dá para ver que você preferiu menos ativos para poder acompanhá-los mais de perto. Exatamente. Que é também a ideia ali mais de valor. E é bom que o pessoal entenda isso. Quando você está investindo no Venture, está investindo, na verdade, nessas empresas com esses pesos que tem aí do lado. Né? Tipo, o seu investimento é automaticamente diversificado para esses pesos. Exatamente. É muito interessante. E realmente está com desconto, ao que vemos aí, até expressivo. Com certeza. E aí, na medida que a gente também, que a gente vem conversando, né, Davi, dessa questão do investimento automático, né, que é o que a gente, uma das propostas que a gente está defendendo aí, eu acho que é interessante, né, e defender essa tese, né, de você fazer um investimento programado, né, mensal, né, aproveitando aí essas oportunidades que o mercado nos apresenta, né. Então, eu acho que é um fundo, acho que com esse tipo, com essa pegada de investimento. E aprender aquele contraponto, né? Tipo, quando você é investidor já há um tempo, você entende que a bolsa, em queda, quando você está investindo em ações de valor, ela na verdade tem liquidação. Exatamente. Então, eu sei que é meio contrassenso, tipo, tá caindo, mas eu vou comprar. Sim. Talvez seja o melhor momento de se comprar, quando você sabe por que está comprando aquilo. Então, o investimento automático é interessante porque a partir daí você não vai se preocupar se está caindo ou subindo. Isso já ajuda também a no longo prazo você ter um resultado bem mais interessante. Isso aí. Mas então, João Paulo, muito obrigado. Foi realmente esclarecedor. Depois a gente vai conversando que eu quero saber o destino dessa Petrobras aí. Tá certo. Né? A gente vai conversando. Muito obrigado novamente por disponibilizar esse tempo. E, como sempre, aquela pergunta. Quer deixar algum recado aí, por fim, para o pessoal? Bom, é que a gente está à disposição. Eu acho que essas conversas com o Davi são sempre muito enriquecedoras e que a gente está à disposição para conversar sobre essa carteira, sobre essas ações, né? Então, não é uma conversa única, é uma conversa que é recorrente, né, Davi? Então, me colocar à disposição é para sempre conversar,
teus investidores, com teus clientes, né, para ir dando, vamos dizer assim, as cenas dos próximos capítulos dessas empresas aí que fazem parte da nossa carteira. Perfeito. Então, muito obrigado, João Paulo, e realmente até a próxima.